E hoje, bora para aquele conteúdo que vocês adoram e eu também. Afinal, as ervas estão aí, né? Raízes, tem chazinho daqui a pouco e a gente tem que entender todos os benefícios, a forma de consumo. E vamos, claro, né? Ter as informações do Dani, que é nosso naturopata, pensando então nessa medicina chinesa, nessa fitoterapia aí chinesa, como você citou há pouco antes do intervalo, milenar. Milenar, exatamente. Maravilhoso. Então, Vamos começar. Vamos lá para a primeira? Vamos começar por aqui já, ó. Então, a gente tem essa que é uma raiz de remânia. E essa, Carol, ela tá numa forma que a gente chama de raiz de remânia preparata, né? Então, o nome chinês dela, Shu de Huan. Ela fica cozinhando em vapor, Carol. Tem um cheiro adocicado? Tem. Ela fica cozinhando a vapor por cerca de 6 dias, né? Pelo menos essa forma tradicional. E na medicina chinesa a gente usa muito os fitoterápicos com a função de aumentar a nossa vitalidade, a nossa energia, o ânimo, a disposição. Tá. E aí a gente pode pensar nessa planta para a insônia, para a ansiedade, né? E veja, Carol, como é diferente, né? Geralmente quando a gente pensa em aumentar a vitalidade, a gente pensa em algumas plantas que vão deixar a gente agitado. E essa não, ela traz ânimo, disposição e ainda acalma, né? Tá. Porque na linguagem da medicina chinesa ela vai nutrir o sangue, acalmar a mente, enraizar o Shen. Então, uma planta muito interessante. Ela é considerada uma adaptógena, ou seja... Isso é maravilhoso o cheiro. Tem várias funções ali para a gente utilizar. E aí, geralmente, na fitoterapia chinesa, a gente vai utilizar uma combinação né, de várias plantas. Eu posso até utilizar ela isoladamente, mas o mais comum é a gente combinar com outras, né? Inclusive esta aqui, a gente a gente recomenda muito para mulher na menopausa. Íamos chegar lá. Certamente ia chegar a pergunta. Mas, assim, a gente encontra para consumir, enfim, preparar de fato em casa, outra forma. Ou assim? A gente pode encontrar assim. A gente vai encontrar muito aqui em São Paulo. A gente tem a região da Liberdade, onde tem os empórios que são especializados nesse tipo de produto. Legal. Você pode também comprar pela internet, mas a forma mais comum de você adquirir aí são as cápsulas. Certo. Né? Então, ao invés de você fazer o chazinho, porque nós ocidentais nem sempre temos o hábito, né? É forte, né? É forte, exatamente, o cheiro, o gosto. E aí uma forma interessante de você utilizar seria em cápsula, se você encontra para comprar. E também existe as chamadas fórmulas magistrais, onde essa planta, ela é uma planta principal de várias fórmulas magistrais que tenham esse mesmo objetivo. Entendi. Inclusive, neste frio, né, é uma planta que pode ser utilizada para questão reumática, por exemplo, dores articulares. Você sente dor quando esfria, então ela acaba sendo uma erva muito interessante combinada com outras. E a gente já tem para vender, então, em cápsula? Já sim, já encontra em cápsula também. Pergunta depois para o Dani. Mas é muito interessante, e assim, quando a gente fala do umami, que é o sexto sabor... Exato. Eu senti... No aroma, o umami. Dá pra dizer isso, Dani? Dá sim. É estranho, mas, veja. O olfato, aí vai dar vontade de comer. Ele tem o umami. O olfato e o paladar estão muito interligados, né? Então eu senti e aqui, geralmente, eles vão preparar, Carol, com mel, né? Então, na fitoterapia chinesa, eles podem preparar com vinagre, podem preparar com mel, com vinho. Entendi. Essa, especificamente, vem preparado junto com mel, né? Então, tem a raiz in natura, que é o Shen de Huan, que é a mesma raiz, só que não preparada. E ela tem assim, que aí ela é mais tônica, ela é mais potente a sua ação. Vamos para a ginseng. Ginseng, essa é talvez uma das plantas mais conhecidas no mundo e da fitoterapia chinesa. Ela é considerada também um tônico geral do organismo para aumentar a nossa vitalidade. Os chineses, eles consideravam essa raiz com um formato, né, aquelas são mais robustas, com o formato de um corpo humano. Então, por uma questão de assinatura, fortalece o corpo inteiro. Olha que né? legal. E aí a gente vai ter vários princípios ativos que justificam essa ação energética no nosso corpo. Todas as plantas da medicina chinesa que são consideradas tônicas acabam sendo mais procuradas e também mais valorizadas, né? Então, pode ser utilizado inclusive para aumentar a libido,
para melhorar o rendimento no esporte. Eu ia te perguntar, nesse sentido, em tudo que a gente precisa de um rendimento, perfeito, pode aumentar. Pode utilizar. A gente tem o ginseng, né, chinês, o Panax ginseng. A gente tem uma planta brasileira, que é a Fáfia paniculata, conhecida como ginseng brasileiro, que tem princípios ativos muito parecidos com o ginseng chinês e que também pode ter essa mesma ação. Olha que legal. Por que eu dou essa dica? Porque acaba sendo mais em conta, né? Quando você for comprar em cápsula o ginseng, que é uma outra forma de apresentação, tome muito cuidado com a procedência, porque como é uma planta muito conhecida, então a falsificação dela também é muito comum. É isso, tem que falar a verdade e depois vocês mandam mensagem para ele dos locais de confiança. Exato, isso é importante. Exato. Cogumelo. Este cogumelo é um cogumelo especial chamado cogumelo do imperador. Que legal. Por que ele recebe esse nome? Descobriu-se as propriedades terapêuticas dela e o imperador, sabendo disso, falou assim, só eu posso utilizar. Entendi. Né? E aí ela vai ter também essa ação imunomoduladora, sendo muito utilizada para doenças autoimunes, como a própria doença reumática. Eu procurei trazer aqui, Carol, nesse momento, plantas que têm essa ação mais geral de aumentar a nossa vitalidade. Tá certo. Cuida da imunidade também? Cuida, exato. Isso aqui é uma coisa bem importante. E vai ter também uma ação antioxidante, para você, digamos, envelhecer com mais qualidade de vida, com mais saúde, né? Essa forma aqui, Carol, você pode perceber que ela é meio dura, então a gente vai precisar, se eu for utilizar dessa maneira, que nem é a mais usual, né, para tirar algumas raspas e aí utilizar em conjunto com outras ervas. Então, por exemplo, a gente tem aqui 4, né, nós já vamos falar delas. Então, eu posso fazer uma sinergia entre essas 4. Entendi. E o resultado vai ser muito interessante. Uma outra forma é você pedir para manipular, né? Então, você leva o nome dessas 4, uma farmácia de manipulação que trabalha especificamente com a fita chinesa, eles manipulam para você também, ou um profissional que te indique e faça a prescrição para você. Eu já vi, inclusive, nada substitui tratamento, tá, gente? A gente está falando aqui de complementar, integrativo, isso. Mas de estudos ligando esse cogumelo até enfim, quando a pessoa faz quimioterapia, quando ela, né, não perfeito. tem? Tem sim, eu já li tem muitos isso. estudos interessantes nesse sentido, como uma forma de fortalecer o seu organismo para que nessa etapa tão difícil você tenha mais estrutura, mais condições metabólicas, né, do seu organismo reagir a essa condição e até melhorar os efeitos da quimioterapia, potencializar. Nada substitui o tratamento convencional, pessoal, mas é um complemento interessante. Tá certo. Tem perguntinha antes do próximo, quem escreveu pra gente. Olha lá, ainda tem receita, hein? Tem chazinho daqui a pouco. Gu, obrigada, querido. Um beijo. Todos podem se beneficiar com a fitoterapia chinesa? Quais as patologias obtêm melhores resultados? Olha lá, Gustavo inteligente. Gustavo, prazer, um abraço, Gustavo, pela pergunta. Sim, todos podem se beneficiar. A gente tem justamente, Gustavo, né, essa sabedoria que é milenar e tem uma infinidade de plantas. A gente tem uma quantidade de 3.000, 4.000 plantas descritas na farmacopeia. Então, na visão da medicina chinesa, não tem uma condição que, pelo menos da forma integrativa e complementar, a gente não consiga ajudar com a fitoterapia, né? Fantástico. E é um conhecimento que, assim, a nossa fitoterapia brasileira, o Brasil é extraordinário com as nossas plantas, né? Mas a gente está trazendo aqui também um outro conhecimento, uma outra biodiversidade e que acaba sendo extraordinário. Quais são as condições mais que a gente acaba utilizando mais, Gustavo? Dores, né? A saúde mental, na visão da medicina chinesa, é extremamente importante e sempre vai acompanhar os sintomas físicos. E a gente também vai tratar questões metabólicas mesmo, né, de diabetes, hipertensão. Porque pensa, né, Carol, milenar, né? Então, como que eles cuidavam dessas condições, né? A alimentação e as ervas. Então, é esse conhecimento que a gente traz aqui. Fantástico. Vamos para a próxima, então. Isso aí eu nunca vi na vida. Nunca viu na vida? Esse aqui, cara... nessa apresentação. Porque, gente... Você pode experimentar, se você quiser. Sério? Vai desafiar, tâmara. Isso. Mas diferente, Essa é uma tâmara chinesa, também conhecida como jujuba chinesa. Sabe aquela vontade de comer doce? Então, você falou que pode, eu cobro. É isso. Eu vou te acompanhar para você não ir sozinho, né?
Interessante. Lógico, para a gente que está acostumado ao sabor doce, ela acaba sendo um doce suave. Mas qual é a dica aqui? Se você tem o hábito de comer doce, você pode ir aos poucos substituindo. Por quê? Qual é a ideia? Ela vai energeticamente fortalecer o baço e que é o sistema que, quando está deficiente, dá vontade de comer doce. Entendi. Então, mesmo que você comendo uma dessa, você não supra exatamente a necessidade de doce, a Carol já falou que não gosta de doce, então para ela tá tudo certo. Não, e ela é bem menos doce que a nossa tama, enfim, é Isso, diferente. exatamente. E tem outra textura. Isso, é mais sequinha, né? E aí, Carol, o que acontece? Ela pode ir junto, inclusive, no chá. Né? Na infusão que a gente vai fazer, pode colocar aqui para adocicar. Então, porque eles lá não usam açúcar, né? Então, tem duas plantas que eles usam mais comumente para deixar a combinação ali de ervas mais palatável. O tasal, né, que é a tâmara chinesa, e o alcaçuz, né? Também. Mas a grande ideia é esta, você conseguir utilizar esse fruto para substituir o açúcar, ou a vontade de comer açúcar, melhorar o metabolismo. Inclusive, tem algumas recomendações de doenças como o diabetes, por exemplo, para ajudar a controlar. E também acaba utilizando para ansiedade, para insônia, né? Então, legal, acaba Dani. sendo muito interessante nesse sentido. Quem gosta de coisa agridoce, assim, pode picar ela, assim, jogar, né, numa preparação. Pode, assim, pode Tem sim. estrutura, a gente mastiga. Isso. Vamos lá para a cozinha? Vamos. Que nós temos duas receitinhas e perguntinha para vocês, ó. Angélica, obrigada, um beijo. Nessa época de seca e de poeira, quais ervas ajudam? O negócio tá feio, né, Angélica? Ave Maria, minha boca. Gente, eu passo, hidrato. Não adianta. Racha, muito seco. Essas plantas, de uma maneira geral, elas vão auxiliar na nossa resposta imunológica, né? Mas uma em especial é o hortelã, tá? Então, o hortelã, o alecrim, que são plantas do eucalipto, que são plantas que também fazem parte, o hortelã especialmente, da fitoterapia chinesa, mas que a gente acaba encontrando mais facilmente. E a gente, no caso do hortelã, também tem um óleo essencial, que é até bem mais prático para essas queixas respiratórias. Ah, é legal e acessível, né? Exatamente. Vamos lá, o que a gente tem para os chazinhos hoje? Vamos lá. Aqui a gente tem uma preciosidade da fitoterapia chinesa, que ela é chamada pérola de jasmim, né? Então, o que nunca viu? Olha só, a gente tem, ela vem assim, uma esfera, o pessoal mostrar ali, e ela se transforma nisso aqui, Carol. Mentira, ela abre. Isso, exatamente. Olha isso aqui, que isso legal. é feito manualmente, né? Vou até colocar aqui. Olha só! Pra gente ver isso acontecendo aqui Oba, na gostei, prática. Dani. Aqui eu tenho água Vou até diminuir aqui. Pode diminuir? Pode diminuir, por favor. Já tá. Água no ponto de fervura, tá bom? Carol, só vou aproveitar que a gente tem um outro chazinho aqui, que é o crisântemo, pra gente ganhar tempo aqui, tá? Então, o crisântemo, ele vai trabalhar muito com a energia do fígado. O jasmim, a pérola de jasmim, ela também trabalha a energia do fígado. Então, vamos lá. Gente. Então, nossa, que legal! Demora um pouquinho, alguns minutos, né, até que ela faça essa liberação. Esta infusão, ela é muito interessante para a gente utilizar durante o almoço e especialmente pós-almoço. Tá. Né? Então, por quê? Dentro da cultura chinesa, eles não têm o hábito e não recomendam que a gente faça ingestão de líquidos frios durante as refeições. Então, geralmente, se você for num restaurante oriental, você vai ter algo quente de entrada. Seja um chá, pode ser o de jasmim, seja um ensopado, por exemplo, tá? Até o saquê, né? Tem o saquê também, que é o quentinho. Isso, exatamente, né? Exatamente. Isso, perfeito. Tem o misoshiro. Ó, Carol, não sei se o pessoal vai conseguir mostrar aqui. Muito interessante, hein? Então, é o mesmo processo. Ó, tá vendo que já... Tá abrindo. Toma um pouquinho antes do almoço, um pouquinho depois. Exatamente. Então, olha lá. Vou experimentar também, é lógico, isso. Né? É isso que eu vou te servir aqui, Carol. Coisa aqui, a gente vai experimentando. E, só então, cuidado com a temperatura. Hepáticas, coisas... E perfeito. Então, o jasmim, ele tem uma afinidade muito forte
Ó, Carol. Obrigada. Tem uma afinidade muito forte para tratar a temperatura como está ali. Tem então, um cheirinho. O cheirinho parece boldo. Parece boldo? Vamos ver o sabor. Então, que coisa, né? Essas são muito especiais. Ó, a Carol não experimentou antes, então ela vai fazer agora. Bom, eu sou suspeito. É mais gostoso que boldo. É mais gostoso? Mais leve. Mais leve, né? Sabe o que é uma coisa interessante, Carol? A gente pode fazer aqui uma reinfusão, né? Que significa isso? Terminou esse chazinho aqui, coloco água quente e vou utilizando. Porque ela tem esse... Tá vendo a coloração? Aqui a gente tá vendo a diferença de coloração das duas? Então aqui a gente tem alguns minutos, uns 15 minutos que está aqui. E aí eu posso tomar esse chá. Inclusive os chineses, tradicionalmente, o que eles fazem? Essa primeira infusão eles descartam. Aí eles reinfusionam e aí passam a tomar ela. Enquanto tiver cor e sabor, eu posso ir reutilizando. Que legal, Dani. Ó, um desafio para o pessoal que tá em casa é almoço. Se sente empachado ou sente sono depois do almoço, experimenta esse chá. Né, que chama, ali vai ter uma composição também com o chá verde, mas especialmente o jasmim. Na Liberdade a gente encontra. Isso, exatamente. Pérolas de jasmim, exatamente. Muito legal. Muito legal. Esse aqui que eu já adiantei aqui o preparo. Toma, Dani, porque eu não sei o que eu não consigo resistir. Depois, você almoçou antes, eu vou almoçar daqui a pouco. Daqui a pouco? Ó, aqui a gente tem o crisântemo, né? E ele acaba sendo uma planta muito indicada para tratar doenças oculares. Tá. Na medicina chinesa, a gente associa o fígado aos olhos. Sério? Né? Sério. Então, a visão, né? Então, a gente faz essa associação. Qual que é a ideia aqui? Eu posso utilizá-lo, né? Da maneira como a gente preparou. E, ó, um verde, né? Bem forte. E aí, para tratar condições do fígado, mas eu posso fazer uma compressa, Carol. Deixa eu ver se vai fazer uma baguncinha. Com ela. Isso, sobre os olhos, tá? Então, para quem tem problemas oculares, coa, põe uma gaze e põe sobre os olhos. Espera esfriar, deixa morninho e põe sobre os olhos. É muito legal e serve para qualquer condição dos olhos como tratamento complementar, né? Você vai continuar usando seu colírio, seu medicamento. Que legal, Dani. Mas é muito legal para a visão como um todo. Maravilhoso. Eu vou experimentar também. Deixa eu experimentar. Vamos experimentar aqui. Tá bom? Deixa eu provar antes. É tudo de verdade. A gente não colocou açúcar, mas é um sabor bem suave, Carol. Não, eu gosto de experimentar assim, o chazinho. Suave. Bem suave, geralmente tem isso. Se você preparou e não ficou agradável o paladar, então você pode colocar o tasal, que a gente viu lá há pouco, a frutinha, ou pode colocar o alcaçuz, mas nunca colocar açúcar. Bom? Com certeza. Perguntinha do público, temos 2 minutinhos, dá tempo. Obrigada, Silvia, um beijo. Toma um remédio para dormir e para síndrome do pânico. Posso tomar o ginseng? Então, Silvia, não, o ginseng não é destas plantas que a gente apresentou a mais adequada. Eu te recomendaria o tasal, que é a frutinha, e te recomendaria a raiz de remânia, que é o Shu de Huan, que a gente apresentou no início, tá? Por quê? Porque em algumas pessoas a gente pode ter esse efeito de agitação no caso específico do ginseng, porque lembra que ele é usado para dar força. Vitalidade. Né? Mas não são todas as pessoas. Como eu não tenho a sua avaliação, eu recomendaria essas duas que são mais seguras para você utilizar com mais tranquilidade. Dani, a gente tem 1 minuto, Fefe? É isso, Gláucia? É porque agora eu fiquei curiosa essa questão da ligação dos olhos com o fígado. Então, energeticamente, o que a gente fala? O fígado, né? Cada órgão está associado a um sentido, a uma emoção. Tá. Então, quando eu tenho um problema de visão, energeticamente está associada à energia do fígado. Né? Então, esta planta, o crisântemo, por exemplo, vai agir tanto do ponto de vista energético de doenças do fígado, física e energética, e a visão, que é o que a gente chama de uma planta mensageira. A ação terapêutica dela vai ser direto sobre a área dos olhos. A gente faz os dois usos, o uso interno e faz a compressa. E Exatamente. Essa daqui, então, gente, olha que bacana aprender. Ó, já foi liberando ali. Enfim, poder mostrar isso ao vivo.
Isso aqui é legal demais, Dani, te agradeço, viu? Oh, eu que agradeço trazer isso aqui. Muito legal, a gente aprende, a gente tem essa possibilidade, né, de colocar na nossa vida e depois vocês vão lá no Instagram do Dani e perguntam onde a gente encontra e o que é seguro. @Daniel Alan Naturopata nas redes sociais. @Daniel Alan Naturopata, você já encontra todo o trabalho dele. Obrigada mais uma vez. Mais uma vez, eu que agradeço. Um prazer e parabéns pelo seu conteúdo, né? Obrigado. Muito inteligente, Obrigado. bom demais.